Hoje eu vou conversar com Tami Carolina Soares. A Tami trabalha com marketing há 20 anos e é fundadora e CEO da startup GroupMe. A GroupMe foi a primeira startup de Ribeirão Preto a participar do Shark Tank Brasil. Na conversa de hoje, a Tami vai contar pra gente um pouquinho de sua trajetória no empreendedorismo. Muito obrigado pela sua presença, pelo tempo que você vai passar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Assim, eu que fico lisonjeada pelo convite, assim, e falar um pouquinho da trajetória da GroupMe é sempre muito bom. Então, muito obrigada. Vamos lá. Ô, Tami, conta pra gente como é que começou toda essa sua história de empreendedorismo. Eu já ouvi falar que você teve um cowork aqui em Ribeirão Preto, parece que foi o primeiro ou um dos primeiros. Conta pra gente como é que começou isso. Isso, foi o primeiro coworking de Ribeirão Preto, mas assim, eu já empreendia antes, na verdade. Eu tinha uma empresa de eventos corporativos, que eu organizava feiras como a AgriShow, não a feira inteira, mas os stands, né? Pegava muitos stands nessas feiras e tal. E aí eu falava, eu não vou abrir um escritório só para ter um escritório, né? Qual é a lógica disso? Já naquela época eu ficava me perguntando qual era a lógica, nada sustentável de eu ter um escritório por ter. E aí foi quando eu conheci esse movimento do coworking, que estava bombando em São Paulo, e eu quis trazer para cá. Então, eu criei o Café Coworking, que era um espaço de coworking, mas também tinha uma cafeteria, porque eu sabia que em Ribeirão Preto as pessoas gostam de trabalhar em cafeteria, enfim. E foi muito legal, porque por esse projeto, eu fui selecionada entre 800 mulheres no Brasil a participar de um programa na FGV, que quem paga é o Banco Goldman Sachs, que chama 10 mil mulheres. Então, foi lá que eu participei desse programa, e foi muito interessante, porque eu sempre falo isso. No primeiro dia de aula, um professor da FGV, né, de administração, né, que você imagina que são excelentes, né, e ele falou para mim, sua empresa não vai dar certo em Ribeirão. Eu falei, nossa, que bom, né, eu acabei de montar, eu acabei de investir, eu tinha investido na época quase 100 mil reais. E você está me dizendo que não vai dar certo? Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, obrigada. E, assim, considerando o que ele acreditava em dar certo, realmente não deu. Mas eu falo que foram 2 anos reinventando a minha empresa todos os dias. E nenhuma faculdade, nenhuma universidade me daria o know-how que eu tive nesses 2 anos. Assim, aprendi muito. Nossa, sem dúvida. O dia a dia realmente é bem desafiador e diferente do que da teoria, né? Bem diferente. Muito, total. Totalmente. Tami, você participou de uma rede de mulheres empreendedoras, você fez um trabalho voluntário muito bacana aqui em Ribeirão também, chamado Bambu. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Bom, quando eu participei desse grupo de mulheres lá em São Paulo, eu entendi a potência que era trabalhar com mulheres e principalmente ensinar mulheres. E ali naquele corpo eu já comecei a organizar um evento aqui, um evento ali para mulheres empreendedoras. Aí quando eu fechei, eu conheci a Paola Miorim, que é uma grande empreendedora, e ela tinha acabado assim, de criar o Mover com o Ricardo e com o Eduardo, né? E aí ela falou também, vem, me ajuda a gente, né? Então eu comecei a ajudar o Mover, e eu falei, mas assim, não vai mulher, né? Nos eventos, não ia mulheres, vamos fazer alguma coisa para mulheres e tal. E foi aí que a gente criou a Bambu. E quando a gente criou a Bambu, a gente criou junto uma metodologia de ensino, que são 10 encontros, onde a gente começou a ensinar mulheres a empreender. Então já passaram várias mulheres pela gente, por esse trabalho, assim, mulheres que depois foram para o Founder, depois conseguiram investimento, mulheres que cresceram, mudaram a empresa e hoje estão super bem, sabe? Então, a gente tem muitos cases de sucesso nessa linha, e é um trabalho que a gente deu uma parada por conta da demanda toda que a gente tem de trabalho nosso, né? Mas é um projeto muito bonito que está ali ainda. A gente vai voltar com ele, muito em breve. O que tem de diferente entre mulher e homem para empreender? Explica para gente. Então, o Banco Goldman Sachs fez uma pesquisa que quando você investe em mulheres empreendedoras, você está investindo em comunidades. O que isso significa? A mulher empreendedora, ela não está só preocupada com o dinheiro, com a lucratividade.
Ela está preocupada em ajudar o funcionário, em ajudar a família do funcionário, em ajudar a própria família. Então, ela não consegue ter um olhar direcionado somente para a empresa. Ela tá olhando o sistema sistematicamente, né? Então, ela ajuda todo mundo. Então, quando você investe numa mulher empreendedora, normalmente você está investindo tudo ao redor dela, né? Dos colaboradores, da família dela, dos fornecedores, ela pensa muito em todo mundo. Então, essa é a grande diferença entre um perfil feminino e um perfil masculino de empreender. Então, acho que é isso. Ok, tá. Aí vai passando o tempo, novembro de 2017, você fundou a Groodme. Como é que nasceu essa ideia? O que você identificou de necessidade nesse ambiente para você criar a Groodme? Foi assim, quando a gente estava na Bambu, eu e o Ronaldo tínhamos um amigo em comum, e esse amigo fez um curso e tal, e chamou a gente para testar esse curso. Foi assim que eu conheci o Ronaldo, que é meu sócio, né? E ele falou assim, Tami, eu vejo que você faz um movimento aí ajudando mulheres, e eu quero ajudar esse cenário, porque eu tenho uma filha, né? E quando a minha filha crescer, eu quero ter colaborado para estar mais fácil para ela. E eu falei, olha, na minha área, a área de marketing, assim, eu vejo que a gente ensina as mulheres, mas assim, a mulher, não só a mulher, tá, nesse caso, mas assim, ali era o caso, né? A gente ensinava as redes sociais, então assim, ensinava 4, 5 aplicativos, né? Um você edita foto, o outro você coloca o logo, o outro você analisa o engajamento, enfim. E quando acabava as mentorias ou as consultorias, elas paravam de fazer as redes sociais. Então, foi aí que eu falei para ele, eu falei, nossa, rede social é tão complicado, né? Assim, podia ter alguma coisa simples, fácil, que fizesse tudo, né? Que a gente criasse e tal. Aí ele falou para mim, mas é possível fazer isso. Na época, eu falei para ele, até hoje, eu só descobri um menino de 13 anos que escreveu um código que desenha quartos, designs de quartos com inteligência artificial. E aí? Aí ele falou assim, a gente faz isso sem inteligência artificial no começo, depois a gente pode partir para aí, mas por enquanto a gente pode começar sem isso. Eu falei, então, bora, vamos fazer. E foi assim, foi uma conversa, assim, um café, e a gente bateu esse papo e falou, vamos embora. E começamos aí a empreender, a princípio, Chiclete Marketing, né, que é a nossa empresa, a agência de propaganda, chama Chiclete Marketing, e aí o aplicativo começou a se tornar o Groodme. O Groodme é sensacional, né? Conta um pouquinho para o pessoal o que ele faz. A Groodme é assim. Ele é um aplicativo que você entra lá, sabe o seu logotipo, escolhe a paleta de cores, escolhe a fonte que você quer usar e escolhe a categoria que mais representa a sua empresa. Aí, ali dentro vai ter um banco de textos escritos por jornalista, um banco de imagens autorizadas, fotos, né, de banco de imagens que você pode usar sem problemas de direito autoral. E aí, ele cria isso. Então, o que ele faz? Ele pega uma foto, pega um texto, gera um layout super bonitinho, assim, e publica nos melhores horários do Facebook e do Instagram. Então, o que a gente vende é tempo, né? Porque o empreendedor, ele precisa realmente entrar uma vez, fazer essa programação na Groodme, e depois só aprovar o post ou não. Então, ele economiza tempo, a página dele sempre vai ter, no mínimo, três publicações por semana, ou seja, ele começa a gerar publicação, aumenta o engajamento, enfim, uma sequência aí, né? E o foco realmente é o pequeno empreendedor, é o autônomo, é aquele que não tem tempo, porque ele está correndo para fazer, entregar o serviço dele, né, o produto, e ele não tem tempo para olhar. E a gente tem um sonho aí de quebrar o número de mortalidade dos empreendedores, né, que a gente sabe que é altíssimo nos 3 primeiros anos, e muitos porque simplesmente não tem um básico de marketing, né? Então, a gente tem sonhos aí grandes, que não é só ficar com redes sociais, é depois criar logo, criar site, criar tudo automático. Esse é o nosso planejamento. E quando você fala acessível ao pequeno, é acessível mesmo, né? Os planos de vocês, eu estava vendo, ele começa a partir de R$100 por mês, né? E vocês ainda têm um plano gratuito para a pessoa testar, que ela pode utilizar. E conta um pouquinho desse plano, como é que é essa experiência. O plano gratuito é realmente para a pessoa ver como que o robô funciona.
sabe? Então, assim, ele é um post por semana no Facebook só, então, assim, ele não vai te dar um engajamento, ele não vai, é mesmo para a pessoa entender como que funciona, porque as pessoas não entendem, é engraçado, assim, mas como assim? Como assim? Muito bom para ser verdade, né? Você explica, e a pessoa pergunta, mas como assim? E tem gente, é muito engraçado que tem gente que pergunta, assim, agências, principalmente agências, me ligam, querem falar comigo mesmo, não, quero falar com a CEO, né? Parceria, não sei o que, eu falo, super aberta. E aí fala assim, mas como é que faz? Mas como que acontece? Aí eu falo, não, mas aí peraí, né? Você já tá querendo saber muito, poxa. Mas tudo bem, assim. E aí a gente tem o plano empresarial, que é R$ 100 o plano, 3 posts por semana. E o mais legal é que a gente ainda dá a possibilidade da pessoa criar o próprio post. Então a gente tem um campo lá que é criar posts extras. Você vai lá, sobe, por exemplo, se você trabalha com produto, você sobe a foto do produto, escreve o nome do produto, aí ele gera o layout e publica no Face e no Instagram. Então, além dos 3 que é automático, você ainda tem a possibilidade de subir sua própria foto, subir seu próprio texto, sem ficar ali, tipo, num Canva da vida, escolhendo layout, mudando a cor, subindo o logo. Não precisa fazer nada disso. Então, é bem simples. Muita economia de tempo, né? E vocês têm muito conteúdo bacana também, e gratuito no site, que fala sobre marketing, né? Marketing digital. Sim, a ideia é a gente ensinar, tanto que agora eu percebi uma demanda gigante, porque eu tinha uma barreira, assim, de começar a dar aula de marketing, porque eu falava, meu Deus, tem 557 milhões de cursos de marketing na internet gratuito, o que vai ser eu falando de marketing? Mais uma, né? Então, eu nunca dei bola muito para isso, só fazia uma coisa ou outra, só que, na verdade, assim, existe uma demanda gigantesca, as pessoas não sabem nem a diferença de perfil para página, sabe? Então, agora eu fiz uma enquete com os clientes na página e tal. Agora eu vou começar literalmente a fazer cursos gratuitos de marketing de rede social. Então, semana que vem a gente já vai começar a gravar, já vai começar. E aí eu quero sim também, mais para frente, fazer um curso que é essa metodologia da Bambu. Eu quero colocar para rodar, para ensinar mais pessoas. Tem muita coisa para vir aí, viu? Tem projeto para mulheres negras, que a gente quer fazer um projeto para empreendedoras negras, pretas, né? Então, a ideia é que a cada pessoa que comprar uma conta, uma mulher preta sem condição vai ganhar uma conta também. Então, tem muita coisa para acontecer, muita. Sensacional. Qual que é o seu Instagram para o pessoal seguir? Grude.me, grude.me. grood.me. Isso, exatamente. Você teve alguns apoios do ecossistema, vamos dizer assim. Você teve investimento anjo, você foi acelerado pela Inovativa, passou pelo Startup SP do Sebrae. O que você vê de importante no ecossistema empreendedor para estimular as startups? Bom, a ordem foi assim, a gente primeiro passou no Startup SP, validamos a nossa ideia lá com eles, assim, o pessoal do Sebrae é incrível, 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 assim, foi muito bom, porque a gente já sabia empreender, mas, assim, empreender no meio de startups tem muita regrinha, tem muita coisinha, tem muita metodologia, então, assim, a gente aprendeu muito, e eles são parceiros até hoje, assim, sabe? Então, por exemplo, antes de eu ir para o Shark Tank, eu liguei lá para o Sebrae, falei com o Monteiro, me ajuda, o que eu falo, como que eu faço, o que eu analiso? Tá, vamos lá, vamos conversar, sabe? Ou então eu ligo para a Mariana, Mari, estou precisando de um mentor X. Ela vai lá e me arruma um mentor X. Isso porque, assim, eu fiz Startup SP em 2018, a gente está em 2021. Então, assim, riquíssimo. Depois disso, a gente fez o Inovativa, que foi excelente. Eles trouxeram mentores, cara, gente, assim, fenomenais. Eu falei com um cara que trouxe a Amazon para o Brasil, o marketing, fez o marketing da Amazon quando chegou no Brasil, para você ter ideia do nível do mentor, né? Então, muito legal. Aí, com isso, a gente passou no Sebrae Challenge, passamos no Sebrae Connect, que são parcerias também com o Sebrae para vender a nossa plataforma, que é muito legal. Então, eu acho assim, ó, se você não aparece, você não existe.
E se você não conversa com pessoas que sabem mais que você ou que podem te agregar, você vai ficar ali também naquele mundinho seu e que também não resolve nada, porque sabe aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau? Uhum. É isso. As minhas redes sociais agora estão melhores porque eu estou com uma pessoa cuidando dela, além dos meus posts da Grudme, que já roda na página, né? Mas, assim, tem coisas específicas que às vezes eu quero fazer, eu não consigo fazer, então eu preciso de alguém para me ajudar. E é a mesma coisa, às vezes você está aqui administrando essa empresa, você está tão ali, assim, né, tipo, no dia a dia, no operacional, o que você vai fazer? Olha para o cenário, quem que pode te ajudar? Quem que pode te dar um conselho, te dar uma mentoria? E isso é muito bom, é muito rico. Né? Ô, Tami, o que a pandemia trouxe para vocês? O que mudou no seu cenário? Olha, o ano passado a gente estava pronto para tracionar, né? E aí eu peguei já falei isso no Shark Tank, eu peguei um dinheiro que era o dinheiro pouquinho, assim, mas que eu ia fazer marketing digital. E naquele momento eu falei, não, vou pagar funcionário, vou segurar. Não sabia o que seria. Uhum. Na verdade, 2020 passou, né? A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha noção do dia de amanhã. Então, eu falei, quer saber? Tira o pé, vamos só passar pelo ano, né? E aí, o que eu fiz? Como eu não investi em marketing, eu falei, esse ano eu vou colocar a Grudme em tudo quanto é canto. Foi quando a gente passou no Inovativa, no Challenge, no Connect, entendeu? E, então, foi quando eu enfiei minha cara, fiz quando a gente passou no Shark Tank, fiz outras coisas que a gente não passou, mas assim, coloquei inscrição em todos os lugares que você pode imaginar. E aí, esse ano agora, na verdade, o que a gente está fazendo é colhendo os frutos desse plantio aí, né? E agora, com o Shark Tank, a gente tomou uma visibilidade muito grande, e aí, o que é bom é as pessoas entenderam a necessidade de estar online, né? Então, tá todo mundo desesperado, querendo páginas do zero, a gente tá montando páginas, Face, Insta, muita gente que nem isso tem. Olha só. Então, pra gente tá uma loucura, assim, o Shark Tank não teve, independente de investimento, sabe? Independente. A visibilidade que o Shark Tank trouxe pra gente foi fenomenal. Shark Tank, como é que começou essa história? Como é que foi? Quando foi a inscrição, seleção? Como é que rolou isso? Bom, o Shark Tank, eu até falei isso lá no dia da gravação, mas não apareceu, porque, né, não é tudo que passa, né? Uhum. Eu assisto desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Então, eu sabia exatamente o perfil de cada um, tudo. Sempre assisti, amo. O ano retrasado, eu tinha feito inscrição, não passei. O ano passado, quando abriu a inscrição, foi em fevereiro, eu fiz a inscrição. Aí, mas assim, foi assim, eu fiz a inscrição e me chamaram para a primeira etapa. Tipo, 3, 4 dias depois. Eu falei, caramba, como assim, sabe? Já, né? Aí começou um processo, que é um processo seletivo, como qualquer outro lugar. Aí me param por causa da pandemia. Ai, que angústia que a gente ficou... Foi muito angustiante não saber se ia passar ou não. E aí só voltou em agosto. Então, imagina, a gente ficou alguns meses nessa expectativa se a gente ia passar ou não. E aí a gente passou, enfim, fizemos as gravações e tal, e a gente teve que fazer 1000 testes de Covid, teve todo um protocolo enorme para a gente poder gravar, né? Esse ano. Você falou que você assistiu desde o primeiro e pelo que a gente vê no episódio, você fez a lição de casa, né? Você não só estudou cada um, eu lembro que você deu o exemplo do Caíto. Não, Caíto, se você fizer as 900 lojas, quer dizer, você estudou cada um deles e você estudou seus números, você tinha os números na ponta da língua também, né? Tinha, é que muita coisa é um episódio que eles cortam, né? Então, assim, tem que ser editado, mas ali a gente... conversou, eu dei exemplo de cada um, né, que não mostrou, porque acabou mostrando no Caíto e tal, mas, por exemplo, pro João Apolinário também, João Apolinário, olha, por exemplo, você, isso, então, assim, eu fui assim, ó, e foi muito legal, porque teve proposta, contra-proposta, contra-proposta, mas eles não mostraram isso, mas foi muito legal, foi divertidíssimo, na verdade.
Quanto tempo, mais ou menos, de conversa? Eles resumem em quê? Uma questão de 20 minutos, por aí, 15 15 minutos. minutos, né? Mas quanto tempo rola tudo isso? Olha, assim, normalmente é 40 minutos, 1 hora. Eu fiquei com eles 1 hora e meia. Nossa, É, bastante conversa. E você mostrou foi. bastante segurança, né? Eu acho que isso também dá uma respeitabilidade maior, né? Você mostrou segurança com os números, com o conceito, com o funcionamento, né? É aquilo, né? Era meu sonho, né? Então, quando a gente entrou ali, né? Porque a gente entra e tem o tanque, né? Que a gente passa, né? O corredor dos tubarões ali que a gente Uhum. passa. Naquele momento, eu tava assim, nas pernas, tadinha, eu tava tremendo pra caramba, mas na hora que eu entrei ali, que eu vi eles na minha frente, eu falei, então, peraí que a É conversa verdade. agora, e a conversa agora vai ser no mesmo nível, porque Sensacional. quando a gente, uma coisa que eu aprendi muito assistindo é que quando o empreendedor abaixa muito a cabeça, ou eles ficam com dó e gostam do projeto e tal, mas normalmente eles não valorizam muito. Então, eles gostam de empreendedores que estão ali, que estão seguros, sem ser arrogante, né? Porque arrogante também não rola, né? Mas Uhum. que estão ali seguros, que sabem o que estão falando, que sabem onde querem chegar. Então, eles gostam disso. E eu sempre fui muito assim, né? Não fiz um teatro ali, eu fui o que eu sou. Eu sei onde eu quero chegar e trabalho muito, muito para chegar onde eu quero. Fica a dica aí para os candidatos aos próximos Shark Tanks, então. É. Não toca musiquinha quando você está entrando, não, né? Aquela não toca. Toca lá para vocês ali, Não, não, né? toca a do Shark Tank, aquela entrada, toca Quando a você está música. entrando, rola a música? Ah, é? Uhum. Nossa, deve dar uma adrenalina, né? E aí você tem que esperar a música acabar, né? Então, assim, Ah, que então legal. você para ali e fica ali esperando a música Aham, acabar. E foi muito engraçada essa cena, porque você pode reparar que toda vez começa com os empreendedores super sérios, né? Toca a sim. musiquinha, eu não consegui ficar séria, não consegui. Eu comecei a rir, tanto que eles não me mostraram, porque eu comecei a rir, literalmente. É, Tipo, meu, eu tô aqui realizando meu sonho com os empreendedores que eu admiro, vou ficar séria? Não consigo. que Horrível. legal, que legal. Bom, para resumir, você fechou com o Alexandre e com o Caíto, 30% de equity. E aí, o que rolou depois disso? A gente ainda está conversando muitas coisas, nós já fizemos 2 reuniões. Agora é um momento mesmo de pôr papel, pôr a conta no papel, sabe, mostrar onde que a gente pode crescer, como que a gente pode fazer, e aí a gente estamos conversando. Ainda vai ter algumas reuniões para a gente decidir se isso vai realmente acontecer, se não vai. Aí é um processo como outro qualquer de investimento, entendeu? Então, é normal, assim, é um processo como outro qualquer. Beleza. Bom, a gente está concluindo, então eu gostaria de saber de você. Você falou, já comentou antes essa questão de pandemia, muita gente, muito negócio migrou para o digital, e no digital a gente tem assim uma concorrência absurda. Você, com todo o teu know-how, toda a tua experiência, o teu conhecimento, o que você diz para aquele empreendedorzinho pequeno que ele está nesse meio, nessa loucura toda? Como é que ele consegue se destacar nesse mercado digital? Como é que ele pode fazer para aparecer? Primeira coisa, as pessoas têm uma visão de rede social um pouco distorcida. Elas acham que só o fato de eu ter, assim, 1 milhão de seguidores, sabe? E não é por aí o caminho. Então, imagina assim, ó, você é uma lanchonete, certo? Você atende 3 bairros. Você não precisa divulgar para a cidade inteira. Você não precisa estar aparecendo na TV, no outdoor, sabe? Não, você tem que estar preocupado ali, ao seu redor, porque daqui 3 bairros tem outra, né? Então, eu sempre falo para o pequeno empreendedor, se preocupa com o seu entorno. Se você tem, sei lá, 1.000 seguidores, desses 1.000 seguidores, 200 forem clientes, né, que vão comprando, se todo mundo comprar lanche num dia, às vezes você não atende, né? Então, assim, não precisa ter milhares de seguidores, mas tenham seguidores clientes. Então, se preocupe com isso, né? E outra coisa que eu percebo muito, que inclusive isso eu aprendi muito agora, assim, conversando com os pequenos empreendedores, porque, assim, foi uma enxurrada, literalmente, de cliente. Eles têm uma visão distorcida do que publicar.
Então, por exemplo, eu vi gente que tem, por exemplo, sei lá, deixa eu ver, me fala, dá um exemplo, fugiu agora uma empresa, tem tanto tipo de empresa, mas assim, imagina que a pessoa vende pneu, tá? Aí a única coisa que ele quer falar é de pneu. E não, você não vai falar de pneu, você vai falar de carro, você vai falar de bem-estar ao dirigir, você vai falar de regra de motorista, você vai falar de N assuntos que tem a ver com quem quer comprar pneu, mas você não vai falar só de pneu. Quem que vai seguir uma página só para ler sobre pneu? Né? Ou então um psicólogo. O psicólogo aqui tem um tema muito abrangente, mas imagine que um psicólogo fala só de ansiedade, só de ansiedade, só de ansiedade, só de ansiedade. Não, não dá, entendeu? Ele vai falar de como outras doenças acontecem, de coisas boas que você pode fazer para, sabe, vai viajar, vai fazer amigos. Então, os pequenos são muito focados só naquilo e tem que abrir o tema, porque é isso que vai fazer a pessoa ficar seguindo você na página. É só se olhar que tipo de página que você segue. Quanto tempo você fica naquela página da empresa? Então, acho que é esse o recado básico, assim, para os pequenos. Legal. É justamente que é algo que eu comento também, é você se colocar no lugar de consumidor antes de pensar como empreendedor, né? E não é tão difícil, porque antes de qualquer coisa nós somos consumidores, né? Antes de empreender a gente já é consumidor, né? Sim, exatamente. E assim, o brasileiro, ele tem uma qualidade que é o humor, né? Então, você pode reparar que as grandes marcas, assim, tirando algumas que são muito específicas, né, óbvio, mas as marcas fazem brincadeiras, fazem piadas, fazem memes, sabe? Isso é muito legal. Quem não gosta, sabe? A gente gosta, e a gente está passando por um momento tão difícil, né? Então, assim, trazer isso é muito legal, trazer o humor é muito legal. Então, o brasileiro gosta muito disso. Então, essa é uma outra dica que eu sempre dou para as pessoas fazerem, sabe? Brinca com alguma coisa, sabe? Faz um vídeo no TikTok, enfim. Usa essas ferramentas, assim, para engajar, né? Para fazer a pessoa ficar ali. Tami, para concluir, o que precisa para empreender? Nossa, que complexo. Eu tenho uma lista gigante. Vontade e não ter medo. Não ter medo. Porque se você tiver medo, você começa assim, você tem medo, você nem empreende, meu amigo, assim, porque aquele medo paralisante, tá? Medo a gente tem, eu morro de medo, de um monte de coisa. Só que eu não deixo o medo me dominar. Né? Então, por exemplo, entrou um monte de gente agora depois do Shark Tank, e o medão desse povo não ficar, e o medão desse povo não gostar. Lógico que eu tenho esse medo, mas aí o que eu faço? Transformo esse medo numa ação. Eu já mandei pesquisa, eu ligo para um para outro, eu fico analisando as páginas, está saindo post, ele está recusando, não está recusando. Então, eu fico ali, ó, o tempo inteiro analisando tudo. Então, eu poderia virar e falar assim, ai, tô com medo, deixa, não quero, não vou ver, não sei. Não, eu vou lá e ajo. Então, assim, se a pessoa tem medo, eu já falo, nem empreende. Porque a gente vive no escuro. Sensacional. Tami, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. A conversa foi sensacional. Eu queria de novo convidar o pessoal, acompanha a Tami, acompanha a GroupMe, a gente vai deixar aí o endereço. E se você quiser saber mais sobre empreendedorismo e conhecer mais gente, mais histórias legais, siga o nosso canal também, @engativai, e a gente se encontra na próxima. Tami, obrigado de coração, muito sucesso para vocês e o céu é o limite. Nossa, muito obrigada aí pela oportunidade, parabéns pela página, eu estou adorando a página de vocês. Aliás, essa semana você fez um post super legal de uma empresa daqui, acho que não é de Ribeirão. Nossa, estou super acompanhando. Pessoal, acompanhem a página, porque vale a pena. Joia, Tami. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.